Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre as leis dos gases, hoje a gente vai ver sobre a primeira lei, que é a lei de Boyle, sobre a transformação isotérmica. Lembrando, o conceito de isotérmica vai ter a ver com temperatura. As três variáveis de estado dos gases são pressão, volume e temperatura. As relações entre essas variáveis foram estudadas sempre mantendo uma delas como constante. Então, lembre-se desses conceitos: pressão, volume e temperatura. Cada uma das três leis vai estar ligada a uma dessas grandezas, essas variáveis. Então, no caso da primeira, que é a transformação isotérmica, a temperatura vai ser constante. O que vai variar vai ser a pressão e o volume. Então, de modo independente, o físico e naturalista inglês Robert Boyle e o físico francês Edmond Mariotte realizaram experimentos de variação da pressão e do volume dos gases com a temperatura constante. Então, esses dois físicos fizeram essas experiências mantendo a temperatura constante, variando a pressão e o volume. Esse tipo de transformação é denominado isotérmica, pois vem do grego, iso, que significa igual, e termo significa calor, ou seja, calor igual, temperatura constante. Eles observaram, esses dois físicos, uma relação entre pressão e volume que foi quantificada, ou seja, fizeram várias experiências, colocaram no papel, e notaram que essa relação se repetia para todos os gases, ou seja, havia um padrão. Então, sempre quando há um padrão em determinado experimento, isso se chama lei. Por isso criou-se a lei de Boyle, também conhecida como lei de Boyle-Mariotte, em homenagem aos dois físicos, que diz o seguinte: em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. O que isso significa? Você tem lá o sistema, um recipiente, e aí o gás está ali dentro. Se a temperatura desse gás é sempre a mesma, vamos ter uma transformação isotérmica. O que vai variar? O volume e a pressão. O que quer dizer inversamente proporcional? É o seguinte: quando você tem duas grandezas, você compara essas duas, elas têm uma ligação com a outra. Se uma aumenta e a outra também aumenta, a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, que é o caso aqui, nós temos uma transformação inversamente proporcional. Quer dizer o quê? A temperatura aqui do gás é a mesma. Se o volume aumenta, a pressão diminui. E se a pressão aumenta, o volume diminui. Isso é chamado de inversamente proporcional. Essa foi a descoberta desses físicos. Então, isso significa que se dobrarmos a pressão exercida por um gás em um sistema fechado, o volume irá diminuir pela metade e assim por diante, conforme mostrado na imagem a seguir. O contrário também ocorre, isto é, se diminuirmos a pressão pela metade, o volume ocupado pelo gás será o dobro. Então, na imagem aqui nós temos o quê? Dois recipientes. Nesse primeiro recipiente à esquerda, você tem o gás, a temperatura é a mesma, e no segundo recipiente à direita, a pressão ela aumenta. Você vê que em cima tem um peso, e na segunda imagem tem 2. Então, ele está apertando o gás. Ora, se está apertando o gás, a pressão aumentou. O que aconteceu com o volume do gás? Ele diminuiu. Veja que diminui de tamanho. Então, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu a pressão, aumentou o volume. Então, inversamente proporcional, essa é a questão da lei. Um outro exemplo. Isso pode ser facilmente visualizado se pegarmos uma bomba de encher pneu de bicicleta. Puxamos o êmbolo, que é aquela peça assim, que a gente bombeia, totalmente para fora. Você puxou para fora. Se nós tamparmos a saída de ar e empurrarmos o êmbolo, você notará o quê? Que é possível deslocar o êmbolo um pouco para dentro, aumentando assim a pressão sobre o ar. Você vai empurrar o gás para dentro. Visto que a saída de ar está tampada, conclui-se que a mesma quantidade de ar ocupa agora um volume menor que antes, quando o êmbolo estava
totalmente puxado para fora. Aí uma questão, na lei de Boyle, pode ser expressa por essa fórmula aqui, ó. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se a temperatura é constante, então você tem o quê? Você vai ter duas pressões diferentes e dois volumes diferentes. Um inicial e um final. P1 é a pressão 1, P2 é a pressão 2. V1 é o volume 1 e V2 é o volume 2. Essa relação matemática pode ser usada para resolver exercícios tais como o exemplo abaixo. Considere que um recipiente com êmbolo móvel, capaz de deslizar sem atrito, contém 20 litros de O2, que é oxigênio, sob pressão de 160 kPa, que é a unidade de pressão, a 298 graus Kelvin. Que volume o gás passará a ocupar se a pressão for reduzida para 80 kPa nessa mesma temperatura? Então você tem o quê? A pressão 1, que é 160, o volume 1, que é 20 litros, e a pressão 2, que é 80 kPa. Você não vai usar a temperatura, porque o que vai modificar aqui? Apenas a pressão e o volume. Então, esse 298 você não vai usar, ele só indicou a temperatura, né, que é a mesma temperatura. Constante, não? Por isso que é transformação isotérmica. Aí você vai usar essa fórmula, substituindo esses valores. P1, só um instantinho aqui. Você tem aqui, né, P1, que é a pressão 1, V1, que é o volume 1, P2, que é a pressão 2, e V2, que é o volume 2. Tá tudo aqui, ó, 20, 160 e 80. Você vai usar esses valores. Como ele quer o outro volume, né, o volume do gás que vai resultar dessa transformação ao final, então você está procurando o volume 2. Então é só isolar ele aqui. V2 igual P1 vezes V1, que é essa parte aqui, dividido por P2. Como está multiplicando, ele passa dividindo. Aí é só substituir, né? P1 é 160, V1 é 20, P2 é 80, multiplica 160 por 20, divide por 80, vai dar 40. Então o que observou aqui? Ó? O que foi dito lá atrás. O volume dobrou, foi de 20 para 40. O que aconteceu com a pressão? Reduziu a metade, de 160 passou para 80. Então, ilustra aí a questão das grandezas serem inversamente proporcionais. E sempre vai acontecer isso.